O ano era 1977 e acordar sempre foi um desafio. Minha mãe conta que me vestia dormindo. Ela acabou desistindo de me fazer estudar de manhã, mas no primeiro ano eu não tive escapatória. Depois de cantar o hino no pátio, a gente podia entrar na sala. Eu estudava no Vitor Meirelles, hoje Casa da Cultura. A aula que eu mais gostava era a língua portuguesa, porque tinha uma sala cheia de livrinhos. Era o paraíso. No recreio, eu levava um cruzeiro para comprar uma laranjinha e uma bananinha recheada, como a gente chama o pastel de banana por aqui, e mais umas bobiças, como balas, chicletes ou pirulito. Bom mesmo era chegar em casa e tirar aquele uniforme. Daí comia rapidinho e ia fazer os deveres para brincar. Se estivesse chovendo, eu me jogava nos gibis. Opção não faltava. Eu adorava a Luluzinha, aquela que sempre tentava entrar no clube do Bolinha. Ela era fofa e inteligente, amiga da Aninha, do Alvinho, e morava num lugar com neve. Eu achava muito chique. Outra que eu amava era a Brotoeja, a menina que adorava bolinhas. Coincidência ou não, sua melhor amiga era a Bolota. Do Riquinho eu não gostava muito. Preferia o Recruta Zero, porque ele era mais atrapalhado, mais gente como a gente. Naquele tempo, tinha a galera que curtia o Tio Patinhas, como meu pai, e quem gostava da Turma da Mônica. Sei lá, um homem velho que mergulhava numa piscina de moedas e berrava com todo mundo não me atraía nem um pouquinho. A Margarida e o Peninha eram legais, porque eram repórteres do jornal A Patada. A Maga Patológica eu achava linda, nem me importava dela ser má. Os sobrinhos do Pato Donald eram bacanas, mas na versão escoteiro. Eu preferia a Turma da Mônica, porque eram crianças como eu. A personagem que eu mais gostava era a Magali, porque ela era doida por doce. O Rolo eu gostava por causa do cabelo engraçado. A Tina por ser inteligente. O Louco por ser doido. E o Chico Bento por ser fofo, como o Anjinho. Outro xodó era o Bidu, porque eu adorava cachorro. Tanto que criei o Clube do Bidu, que oferecia às sócias um balanço, uma piscina de plástico e um monte de areia. Tinha até carteirinha. À noite, eu tinha encontro marcado com as novelas. Na Tupi passava Cinderela 77, com a Vanusa e o Ronivon. Era tipo um Romeu e Julieta moderno. Depois, eu assistia a Escrava Isaura. Meu Deus, como eu sofria com a Lucélia Santos. Até a abertura era bonita. A mãe chamava para tomar café entre uma novela e outra, e eu engolia correndo para não perder o Estúpido Cupido. Nossa, que novela incrível! Aquela turma de moto e jaqueta de couro era surreal, e eu cantava a música da Celi Campelo de cor. Foi a única novela que assisti em preto e branco. Locomotivas já era em Technicolor. E não bastava assistir a novela. Tinha que comprar a revista de fofoca e o disco. Ah, foi neste ano que meu pai comprou a primeira TV em cor com controle remoto. Foi um acontecimento. À noite tinha Dancing Days com a Sônia Braga, que ficou famosa porque era a época da discoteca. Como era ditadura militar, antes tinha um aviso da censura. Depois fiquei sabendo que a novela teve um monte de cena cortada, porque não podia ter mãe solteira, nem mulher desquitada, nem gírias, nem uma prisioneira que dá volta por cima. Minha mãe deixava eu assistir os programas que vinham depois. A maioria eram séries gringas. Mas na segunda-feira tinha o Planeta dos Homens, inspirado no Planeta dos Macacos. O melhor quadro era da Múmia Paralítica. Terça-feira era dia do Incrível Hulk, que contava a história do cientista David Banner, que se transformava num monstro quando era sacaneado. Na quarta era a vez das Panteras, que tem remake até hoje, mas nada se compara ao trio original. Lindas, inteligentes e lutavam como ninguém. Outras heroínas que eu assistia eram a Mulher Maravilha, a Mulher Biônica e a Poderosa Isis. A primeira era uma amazona disfarçada de policial, que rebatia balas, laçava bandidos e levantava carros sem fazer força. Já a Mulher Biônica tinha uma super audição e corria pacas, apesar de mostrarem em câmera lenta. Ela era a namorada do ciborgue, que também era biônico. Já a Isis era uma arqueóloga que descobre o colar numa escavação e se torna uma deusa egípcia, que pode voar e caçar bandidos. Na Tupi,
também passava seriados dos anos 60, como A Feiticeira e Ginny Eugênio. Nem sei dizer qual adorava mais. Acho que a Ginny, porque ela vivia dentro de uma garrafa estilosa. Ambas faziam magia, ou com o nariz ou piscando. A filha da Samantha, a feiticeira, se chamava Tabata, a primeira de uma série. E tinha o homem do fundo do mar, que tinha mão igual de peixe, só que peixe não tem mão. O ator acabou indo para o seriado Dallas, que passava mais tarde, mas eu não gostava porque só se falava em dinheiro. Também era na Tupi que passavam os desenhos mais antigos. Eu tinha paixão pela Pantera Cor-de-Rosa. Depois descobri que ela era apenas a personagem da abertura de um filme, com uma música tão sensacional que ganhou uma série só para ela. Tinha também o Mr. Magoo, um velhinho sacana e míope, inspirado no senador McCarthy, famoso caçador de comunistas lá nos Estados Unidos. Eu via pouco o Pica-Pau, mas preferia a versão doidona. Não posso esquecer do Popeye e sua adorável Olivia Palito. Sabiam que ele veio de uma tirinha de jornal? E que por ficar forte comendo espinafre, foi a inspiração dos quadrinhos de super-heróis? Quando passei a estudar à tarde, a primeira coisa que fazia ao chegar da escola era assistir ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era viciante a série sobre o Monteiro Lobato. Também tinha a TV Globinho, com a Paula Saldanha e a adorável família Barbapapa, tão numerosa quanto a minha. De manhã, dá-lhe desenho. Meu preferido era o Pernalonga, por ser esperto e engenhoso. Às vezes ele chegava a ser cruel, o que não era muito legal. O Piu-Piu era fofinho, mas era o Frajola que sempre levava a pior, assim como o Coiote e o Papaléguas. Eu também era muito fã da Hanna-Barbera, que depois descobri que não era uma mulher, mas dois caras com uma criatividade infinita. Primeiro eles criaram o Tom e Jerry nos anos 40 para o cinema. Daí vieram os desenhos para a TV, como o Dom Pichote, inspirado no Dom Quixote, e o Zé Colmeia. Muito engraçado também era o Pepe Legal, que às vezes se vestia de Zorro e se transformava no El Cabão. Dessa época também são os fofos Bibo Pai e Bob Filho. Nos anos 60, eles fizeram os personagens mais marcantes. Os Flintstones, uma família que vivia na Idade da Pedra, comia brontossauro burger e tinha um dinossauro de estimação, e os Jetsons, uma família do ano de 2062. A dupla de criadores pensou num futuro em que as pessoas trabalhariam só 2 dias por semana e 1 hora por dia, já que tudo seria feito por robôs. Acho que numa parte eles acertaram. Inesquecível também era a Corrida Maluca, com a Penélope Charmosa, que deu origem a todas as Penélopes do mundo, e o Dick Vigarista e seu cachorro Muttley. Nos anos 70, os desenhos tinham uma pegada assustadora, como Scooby-Doo e o Capitão Caverna. Tubarão era bem mais mansinho do que o filme que o inspirou, O Tubarão, do Steven Spielberg. Aliás, era a época dos filmes catástrofe, como Piranha, Aeroporto, Inferno na Torre e no ano de 2020, apesar do filme original estar escrito 2022. Nossa, esse me deixou sem dormir alguns dias. E teve os filmes do Planeta dos Macacos, quando o jogo vira no futuro e os símios escravizam os seres humanos. Esses filmes sempre viravam sátira da revista Mad, assim como as séries famosas de TV. E a versão em português ainda tirava sarro das novelas e da política. O sábado era especial porque passava os Waltons, o Muppet Show e a Disneylândia. O primeiro contava a história de uma família americana durante os anos 30 nos Estados Unidos, que estava vivendo em crise. Ficou famosa a cena em que Johnny Boy dá boa noite para todo mundo. O Muppet Show era simplesmente hilário. Um monte de fantoche doido, dançando e cantando, e sempre tinha um convidado famoso. E finalmente a Disneylândia, que era apresentado pelo próprio Walt Disney, mostrando sua fábrica de sonhos. Era inesquecível. No domingo de manhã, tinha Domingo no Parque, no Silvio Santos, e à noite o Boa Noite Cinderela, quando uma menina pobre ganhava um quarto cheio de brinquedos. Pensa no quanto eu sonhei em ser aquela menina. E na Globo não dava para perder os Trapalhões à noite, um grupo que está no coração de todo quarentão. Mussum e Zacarias eram os mais adoráveis. E além da TV, ainda tinha os filmes dos Trapalhões, e eu não perdia um. No cinema,
lembro de ter assistido Superman e Grease. O Superman, que eu conhecia dos Super Amigos, era tão aguardado que a fila virava o quarteirão. Tão gigante que a gente teve que assistir a sessão seguinte e ganhar uma mega bronca de minha mãe quando chegamos em casa às 7 da noite. E Grease tinha John Travolta, o homem mais lindo do mundo. Ele e a Olivia Newton-John eram um casal perfeito, ela toda certinha e ele cafajeste. A trilha sonora era irresistível, tanto que virou um musical da Broadway.